Fala aí, rapaziada, canal All in Chips, quem fala com vocês é o Carlos. A gente vai estar fazendo algumas análises aqui dos jogos da Premier League desse domingo. Tivemos alguns jogos anulados aqui, o jogo do Liverpool, do Watford e do Everton, mas temos alguns outros jogos aqui interessantes que a gente pode estar analisando para fazer entradas. Bom, antes de começar o vídeo, eu gostaria de falar com vocês que, se puderem, deixem um like, compartilhem um vídeo, se inscrevam no canal. Devido ao canal ser novo, a gente ainda não tem um engajamento no YouTube. Devido a isso, a gente está contando com o apoio de vocês para que esse vídeo possa estar chegando em outras pessoas e para o canal continuar a crescer. Vamos aqui com o primeiro jogo ao meio-dia, o jogo do Manchester City contra o Leicester. O Manchester City que vai estar jogando dentro de sua casa, e o Manchester City é o brabo do campeonato. O Manchester City nos últimos 5 jogos ganhou todos os 5. O Leicester aqui nos últimos 5 ele vem de 2 derrotas, né? 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. O Manchester City na classificação ele é o primeiro colocado, estando a 3 pontos aqui à frente do segundo, o Liverpool, com 44 gols e 9 tomadas, uma race muito absurda de gols. O Leicester em 16 jogos ele fez 27, tomou 27 gols. Uma média até que razoável. Uma defesa muito fraca aí é do Leicester. No encontro entre as equipes, nas 4 partidas das últimas 5, a gente teve menos do que 3 gols. Das últimas 9 partidas, a gente teve menos que 4.5 cartões. O Manchester City ele foi o primeiro a marcar em 8 das últimas 10 partidas. O Manchester City vem de 3 vitórias, 3 jogos sem sofrer gols. Dos últimos 9 jogos, 8 deles a gente teve 3 gols ou mais. Ele foi o primeiro a marcar em 6 dos últimos 7 jogos. Ele venceu no primeiro tempo em 5 dos últimos 7. Com relação aos cartões aqui, dos últimos 10, em 8 a gente teve menos que 4.5 cartões. A gente teve mais do que 10 escanteios nos últimos 5 jogos, dos 7 últimos jogos. Em 5 a gente teve mais do que 10 escanteios. O Leicester aqui, das últimas 8 partidas deles, todas foram acima de 3 gols. Ele foi o primeiro a marcar das últimas 7 em 5 partidas. Ele teve menos que 10 escanteios das últimas 5 partidas em 4 delas. Bom, devido ao Manchester City estar jogando em casa, eu creio que ele não vai perder esse jogo. Mas por conta da ordem estar bem baixa, bem esmagada, a gente pode estar entrando no mercado de gols acima de 2,5. Ou, para os corajosos aí, a gente pode estar entrando na vitória do City no primeiro tempo. Vamos agora analisar o jogo do Norwich, que vai enfrentar o Arsenal. O Arsenal que fora de casa ele é um time safado, não dá para confiar. O Arsenal aqui está com uma ordem de 1.36. O Arsenal ele vem de 2 derrotas e 3 vitórias. O Norwich aqui ele vem de 2 empates e 3 derrotas. O Norwich é um time lanterninha ali, né? Possivelmente eu creio que o Arsenal não vai ganhar essa partida. Porém, por estar jogando fora de casa, não me inspira confiança. O Arsenal aqui em 18 jogos ele fez 27 gols, tomou 23 gols. O Norwich aqui é o lanterninha com 8 gols marcados, tomou 34 gols. É uma defesa bem fraca aí do Norwich. No encontro entre as equipes aqui, a gente teve menos do que 3 gols em 5 partidas das últimas 7. Menos do que 4.5 cartões em 8 das últimas 10 partidas. O Norwich vem sofrendo gols nas últimas 9 partidas. O Arsenal ele vem sem derrotas, né? Nas últimas 9 partidas, ele foi o primeiro a marcar. Nas últimas 8 partidas, em 6. O Norwich aqui, ele vem de 3 derrotas, 100 vitórias a 5 jogos, sem marcar gols nos últimos 3 e sofreu gol nos últimos 4 jogos. Do Arsenal aqui, ele vem de 4 vitórias, mais do que 3 gols nas últimas 5 partidas de 6. Ele foi o primeiro a marcar em 7. Ele venceu o primeiro tempo em 4 das últimas 5 partidas. E ele tem uma média aqui de menos de 10 escanteios em 4 das últimas 5 partidas. Bom, devido à defesa do Norwich ela ser bem fraca aqui, e o Arsenal possivelmente iniciar o jogo já querendo marcar gols, a gente pode estar entrando aqui em 1,5. É o mais safe. A vitória do Arsenal, por ele estar jogando fora de casa, é arriscada. Fica para os corajosos aí, né? Que assumirem o risco. Mas o safe é 1,5 aqui.
Vamos analisar agora o jogo do Tottenham contra o Crystal Palace. O Tottenham, que vai estar jogando dentro da sua casa contra o Crystal Palace, está cotado como favorito aqui em 1,65. O Tottenham aqui, ele nas últimas 5 partidas, ele vem de dois empates e 3 vitórias. O Crystal Palace, ele tem 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate das últimas 5. O Crystal Palace, o Tottenham, por estar jogando dentro de casa, eu creio que ele não vai perder esse jogo. Ele pode empatar. Dos últimos 15 jogos do Tottenham, teve 18 gols, tomou 19. Do Crystal Palace aqui, de 17 ele fez 24 e tomou 24 gols. No encontro entre as equipes aqui, a gente teve menos do que 10,5 escanteios dos últimos 6 jogos em 5 deles. O Tottenham vem sofrendo gols há 4 jogos. Ele foi o primeiro a marcar em 5 jogos dos últimos 6 jogos. Ele vem sem perder há 4 jogos. Ele tem mais do que 3 gols dos últimos 6 jogos em 5 deles. Ele foi o primeiro a marcar em 4 dos últimos 5. E tem menos do que 10 escanteios em 4 dos últimos 5 jogos. O Crystal Palace ele vem sofrendo gols há 6 jogos. E tem uma média aqui de menos de 10 escanteios em 7 dos últimos 9 jogos. Portanto, a gente pode estar fazendo uma entrada aqui em escanteios no jogo do Tottenham. E pode estar entrando com a vitória do Tottenham com um empate anula. O Tottenham ele está jogando um pouco melhor, mas mesmo assim ainda não me inspira muita confiança. Pode estar entrando com empate anula aí para a gente ficar resguardado aí de um empate do Tottenham aí. O próximo jogo aqui, a gente vai entrar no jogo do West Ham contra o Southampton. O West Ham que vai estar jogando dentro de sua casa. O West Ham aqui, dos últimos 5 jogos, ele tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. O Southampton tem 3 derrotas, 3 empates e 2 derrotas. O West Ham, ele vai jogar em casa. Em casa, o West Ham ele tem 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Southampton fora de casa, ele está aqui com 1 vitória, 3 empates e 5 derrotas. O West Ham em 17 jogos ele fez 28 gols, tomou 21. O Southampton aqui em 17 jogos ele fez 16, tomou 25. No encontro entre as equipes, dos últimos 9 jogos, dos últimos 10 jogos em 9, a gente teve menos que 4,5 cartões. A gente teve menos do que 10 escanteios dos últimos 7 jogos em 5. O West Ham ele vem sem perder há 8 jogos, não vem sofrendo gols há 3 jogos. O West Ham que ele não vence há 4 jogos. Ele foi a primeira equipe a marcar em 4 dos últimos 5 e teve menos do que 4,5 cartões dos últimos 9 jogos. O Southampton ele vem sem vencer há 6 jogos, sofreu gol nos últimos 6 jogos. Ele tem dos últimos 6 jogos, aqui em 5 deles a gente teve mais do que 3 gols. Aqui a gente pode estar entrando, o mais safe desse jogo é entrar no mercado de gols, 1,5, safe, para tá levando esse bilhete. No jogo do Aston Villa contra o Chelsea, tu vai estar jogando fora de casa. O Chelsea aqui que nos últimos 5 jogos ele vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. O Aston Villa aqui que nos últimos 5 jogos ele vem de 3 vitórias e 2 derrotas. O Chelsea no momento ele é o 4º colocado com 39 gols e 12 gols tomados em 18 jogos. O Aston Villa em 17 jogos ele fez 23 gols, tomou 25 gols. O Chelsea aqui no confronto com o Aston Villa, dos últimos 7 em 5 teve mais do que 3 gols. Ambas as equipes marcaram. Dos últimos 6 jogos, em 5 deles ambas as equipes marcam. 4,5 cartões em 5 dos últimos 6 jogos e acima de 10 escanteios em todos os 6 últimos jogos. Sai bastante escanteio aqui no jogo entre o Chelsea e Aston Villa. São times que jogam bastante pela lateral.
O Aston Villa que ele sofreu gol nos últimos 10 jogos. O Chelsea foi o primeiro a marcar em 8 dos últimos 10 jogos. O Aston Villa ele tem uma média de menos 4,5 cartões em 4 dos últimos 5 jogos, mais do que 10 escanteios em 5 dos últimos 7 jogos. O Chelsea vem sem perder a 5 jogos, ambas as equipes marcaram em 6 dos últimos 8 jogos. Ele foi o primeiro time a marcar em 5 dos últimos 7 jogos. Teve uma média aqui de menos 10 escanteios nos últimos 5 jogos de 7. Bom, a gente aqui nessa partida pode estar entrando aqui no mercado de gols. É o mais tranquilo pelo fato do Aston Villa estar jogando em casa. É um time que pode dar trabalho para o Chelsea. A gente pode estar entrando no mercado de gols, acima de 1,5 gol. Apesar do Chelsea estar sem aquele homem de referência, pelo histórico de partida e por considerar que o jogo vai ser um jogo aberto, pode estar entrando em 1,5 aqui nessa partida. Outro mercado que pode estar sendo aproveitado também é o mercado de escanteios, pelo fato das equipes jogarem bastante pela lateral aqui, acima de 6, 7 escanteios na partida, a grande chance de bater. Bom, vamos agora com o bilhete pronto do canal.